Certo, vamos agora para a questão de número 25. Bento comprou algumas revistas de automobilismo e outras de arquitetura, um total de 36 revistas. Se a razão entre as revistas de automobilismo e as de arquitetura, respectivamente, foi de 2/7, que é 2/7, logo, o número de revistas de arquitetura compradas foi... Olha, é uma questão muito parecida com essa questão 24 aqui, e também muito parecida com aquela questão... Cadê? Essa questão aqui, ó, dos livros de literatura, né, de matemática e literatura. Vamos ver como que a gente faz? Olha só. Então, você vai ter, de novo, um sistema. Como assim um sistema? Marcelo, para você identificar um sistema, você vai ter que ter duas igualdades, né? Você vai ter duas equações, duas igualdades, e aí você vai ter duas variáveis também. Você vai ter que montar um sisteminha para associar essas duas equações, e através dessa associação você vai encontrar a sua resposta, beleza? Vamos ver como é que fica na prática? Olha só. Ele diz que você... Vou te dar um zoom aqui. Ele diz que você tem... Cadê? Revistas de automobilismo e de arquitetura. Eu chamei, para diferenciar, né, eu coloquei automobilismo como X e arquitetura como Y. Se você somar o número de revistas de cada uma, você vai ter 36, certo? No total, então tudo, tem 36. Essa aqui já é uma equação. A outra equação que nós temos é a seguinte, ele fala, ó, que a razão entre, aqui, ó, a razão entre automobilismo e arquitetura. Perceba, eu não posso fazer... eu não posso fazer arquitetura sobre automobilismo. Eu tenho que fazer automobilismo sobre arquitetura. Por quê? Porque se eu inverter essa ordem aqui, o meu exercício vai ficar todo errado. Todo errado. Então eu preciso prestar muita atenção aqui, ó, respectivamente. Então ele quer exatamente isso aqui, ó, automobilismo sobre arquitetura. Automobilismo, né, que eu chamo de X, sobre arquitetura, que é Y, dá 2/7. Mesma coisa. Multiplica em x, né, em cruz, e você vai encontrar sua nova igualdade. Então vai ficar 2y, que é igual a 7x, beleza? Então essa aqui é a nossa igualdade. E agora o que a gente faz? A gente aplica aqui. Só que tem um detalhe. Veja só. Essa equação aqui, ó, ela é x mais y, beleza? Essa equação aqui, ó, ela é 7x igual a 2y. Então, peraí, eu tenho 7x aqui? Não, eu tenho um só. Eu tenho 2y aqui? Não, eu tenho um só. Então, como que a gente resolveria essa questão? Bom, tem dois jeitos. Ou você divide isso aqui até chegar nisso aqui, ou você multiplica este aqui até chegar nesse. Beleza? Como assim? Vamos lá, olha só. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Mais fácil multiplicar aqui do que dividir lá. Vou multiplicar aqui, ó, vai ficar multiplicar por 2, né? Porque aqui eu tenho o 2y. Multiplicar por 2, vai ficar 2x, né? 2 vezes x mais 2y igual a 36, que é isso aqui. Só multiplicar tudo por 2. Aí multiplico o x, o y e o 36. Vamos chegar no quê? Vamos chegar em 2x mais 2y igual a 72. Ou seja, eu multipliquei toda a nossa equação por 2. Agora eu posso substituir, porque agora eu tenho uma igualdade, né? Agora eu tenho 2y aqui e 2y aqui. Essas equações elas são associáveis. Então agora eu posso trocar. Trocando 2x mais 7x. Por que 7x? Porque é uma igualdade, né? O 2y equivale a 7x. Então você troca meio quilo de arroz por 500 gramas. É a mesma coisa. Igual a 72. Aí você pode somar aqui, porque os dois são x, né? Vai ficar 9. E aqui 72. 9x. Então você pode passar o 9 para lá dividindo, né? Fica 72 sobre 9, que é igual a 8. Exatamente. Beleza? E esse 8 significa o quê? Significa o número de revistas de automobilismo. O que a questão está te perguntando? Logo, o número de revistas de arquitetura. Então, eu quero automobilismo? Não, eu quero arquitetura. Mas, para descobrir arquitetura, eu preciso descobrir o automobilismo. Então, beleza, vamos lá. Tem x mais y igual a 36, né? É só voltar nessa equação aqui. Quanto que vale o seu x? A gente acabou de descobrir que vale 8. Você troca aqui 8 e o y fica aqui. Vai ficar 8 mais y igual a 36. Passo 8 para lá subtraindo. Vai ficar 36 menos 8, que dá 28. Alternativa B. Então, o número de revistas de arquitetura igual a 28. Vamos ver se bate, ó. Seria 8 aqui, né? Mais 28, que dá 36. Tá certo, faz sentido. Tá ok, então. Beleza? Bom, vamos para a questão de número 26. Essa questão aqui é uma questão muito interessante. Também não é uma questão tão simples assim, dependendo da forma como você resolve. Mas tem uma maneira muito simples de resolver. Vamos lá, olha só. Em uma determinada avaliação escolar, os alunos devem responder a um total de 20 questões. Tá.
Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta incorreta, ele perde 2 pontos. Considerando que um aluno totalizou 35 pontos, qual foi o seu número de acertos e de erros durante a prova? Então, olha só. Você vai ter uma combinação aqui entre acertos e erros, como uma prova normal. Para cada questão que você acerta, você ganha 3. Para cada questão que você erra, você perde 2. De maneira que o aluno conseguiu fazer 35 pontos em uma prova que valia até 60. Né? Se ele acertasse tudo, ele ganharia 60. Então ele fez 35, beleza? Vamos descobrir agora qual foi o arranjo, qual foi a quantidade de acertos e erros que ele fez. Bom, Marcela, pense numa questão maior, que tivesse, sei lá, um número feio aqui, sei lá, um 125, um 143, um número nada a ver. E outros valores aqui nada a ver. Bom, como que você poderia fazer para acertar essa questão mais rápido? Por esse método aqui, ó, tentativa e erro. Porque assim, para essa questão até dá para você fazer direto, né? Esse número aqui, ele é único. Você só encontraria ele através de uma única combinação, não tem outra, nesse caso. Mas se fosse um número mais complicado, você ia penar mais para perceber isso, ou para encontrar a combinação correta. Então você teria que fazer o quê? Teria que avaliar alternativa por alternativa. O que pode parecer chato, mas é mais rápido do que você tentar encontrar, né? Dependendo do caso. Por isso que seria o quê? Seria tentativa e erro. Você vai ter que ter malícia para já imaginar o resultado. Eu acho que essa é a parte mais difícil da questão. Pensa só. Ele tem aqui, ó, quantos acertos? Tem 35 pontos. Ou seja, se cada ponto vale 3, ele teria que ter mais ou menos uns 12, pelo menos 12 acertos, né? Só que pensa, se ele tivesse 12 acertos, ele teria 8 erros. Ou seja, ele faria 36 pontos, só que ele perderia 16, né? Então ele ia ficar com 20 pontos. E não dá, então já sabemos que não é essa. Se ele fizesse 15 acertos, peraí, então seria 15 vezes 3, já deu 45. 5 erros, 5 vezes 2 dá 10. Então seria 45 menos 10. Dá quanto? 35. Então essa é a resposta. Viu? Foi fácil. Rápido, né? Seria mais fácil do que você ficar tentando encontrar esse número aqui através de uma multiplicação. Nada a ver, ficar chutando valores. Aqui você já tem os valores. Você não tem que imaginar muito. É mais rápido do que você ficar chutando. Beleza? Dá pra fazer mais uma? Dá. Em uma determinada escola de samba, há 3.000 integrantes, mas apenas 75% compareceram nos ensaios. Dessa forma, assinale a alternativa que aponta o número correto de integrantes que estiveram no ensaio. Bom, olha só. Existem 2 jeitos de fazer essa questão. Tem o jeito certo, que é mais difícil, e o jeito fácil, que é mais trabalhoso, né? Olha só. O que ele fala, Marcela? Ele tá com um número grande aqui pra você, pra te assustar, e põe uma porcentagem meio quebrada. Nem é tão feia assim, 75 é bem usual, mas não é tão usual, por exemplo, quanto 10%. Ele pede pra você encontrar um número aqui, esses números não são nada usuais, né? A gente não costuma usar a maioria deles. Enfim, qual que é o jeito certo? Se você tiver uma calculadora, você pode fazer essa conta aqui e você vai chegar na resposta certa. Então já está feito. Essa aqui é a alternativa 2250, ou seja, B. Só que assim, você não vai ter uma calculadora na prova, né? Então você teria que fazer essa multiplicação aqui na mão. Também não é complicada, né? Você podia cortar essas vírgulas aqui com essa vírgula, com essas casas aqui, ia ficar 75 vezes 30, que também daria isso, não é uma conta tão complicada. Mas partindo do pressuposto que você pode encontrar coisas mais difíceis do que essa, eu vou te ensinar outro jeito que é também legal, só que um pouquinho mais trabalhoso, mas é interessante que você saiba. O que você vai ter que fazer, Marcelo? Você vai ter que encontrar os múltiplos para encontrar a resposta mais próxima. Como assim? Olha só. Os múltiplos que eu digo são números usuais, que a gente usa bastante. Por exemplo, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%. Esses números, esses valores, eles são muito usuais. Principalmente o 5 e o 10, a gente usa toda hora. Eu sempre faço as contas na base 10 porque é mais fácil ainda, beleza? Como assim? Olha só. O que é mais fácil de fazer? É mais fácil você calcular 5 do que 75, né? Só que assim, o 75 é múltiplo de 5. Então você pode encontrar o valor que você quer multiplicando o valor que você encontrou. Olha só. Se eu quisesse 5% se eu quisesse 75% agora dos 3.000, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia calcular primeiro 5%,
que ia ser 5 de 3.000, dá 150. E encontrar o 75 através dessa divisão aqui, né? Que dá 15. Então seria 15 vezes 150. Esse valor aqui significa 15. 15 vezes 150, que dá a resposta. Entendeu? Essa aqui é mais ou menos a ideia. Você não tem que fazer essa conta aqui, que é mais complicadinha. Ou você pode fazer também na base 10, que é ainda mais rápido. Olha só. 10% de 3.000 dá 300, né? Então 70 seria 7 vezes este valor. 7 vezes 300 dá 2.100. Beleza? Só que 2.100 é a resposta certa? Não. Porque ele te pediu 75, não 70. Mas, olha só, você já consegue eliminar algumas respostas. Por exemplo, você sabe que o 70 está próximo do 75. Então, você não pode ter uma resposta muito discrepante dessa. Porque, olha só, se tiver, com certeza não é um valor menor, né? Não tem como ser 2.000. Porque se 70 já está dando 2.100, 75 vai dar mais que 2.100, né? Vamos tentar com 80. Se você fizer com 80 para mais, né? Ia ser 8 vezes a porcentagem de 10%. Que seria 300. Então 8 vezes 300 dá 2.400. Ou seja, o número que você está procurando, que é 75, está entre 70% e 80%, né? Está bem aqui no meio. Ou seja, não pode ser um valor menor que esse, nem maior que esse. Vamos ver se a gente já consegue encontrar essa alternativa. Olha só, esse aqui já vai embora. Esse D e esse E já vai embora. Olha só, você já eliminou para a continha besta. Já eliminou 3 alternativas. Você só fica entre essa aqui e essa daqui, a C. Entendeu? Aí você marca C, né? Você teria que fazer a conta. Mas já te elimina várias chances de errar. Beleza?